Senhor Todo-Poderoso. Como eu gosto de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Como todo meu ser canto com alegria ao Deus vivo. O Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares os pardais destroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa onde cuidam dos seus filhotes. Os pardais constroem o seu ninho, não destrói, constrói. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelos vales das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o Rei que tu escolhestes. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é o nosso escudo, é a nossa luz. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele lhes dá tudo o que é bom. O Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Até aqui. Por que eu escolhi esse salmo para falar? Porque ele fala da casa de Deus. E daí eu quero 2 pontos importantes para falar com vocês. O primeiro é que eu sei que tem pessoas que dizem que não, a bateria da câmera terminou, mas voltei aqui. Então, se eu fosse falar para vocês 2 coisas importantes, né, que a gente viu nesse salmo. Esse salmo fala da casa de Deus, né? Eu vejo a casa de Deus como 2 coisas. A primeira delas, obviamente, como igreja, né? Eu lembro que quando a gente é criança, eles sempre falam, é a casa de Deus, a casa de Jesus, né? A igreja como uma casa. E a segunda eu vejo como a nossa casa e o nosso corpo também. E a gente já vai chegar lá. E tem mais um ponto ainda, mas eu vou devagar, vamos por etapas. Quando ele fala de casa de Deus, que ele fala de igreja, de instituição de igreja, eu sei que muita gente não tem religião, que não se identifica com uma religião específica, ou mesmo que se identifique, as pessoas às vezes falam assim, eu não preciso de igreja pra minha fé, porque eu posso rezar em casa, E eu entendo isso. Eu entendo que tem pessoas com traumas de certas religiões. Eu entendo que existem religiões que acabam pregando muito a necessidade do dinheiro. Eu entendo que a igreja, como uma instituição, ela precisa de dinheiro para se manter também. Mas eu acho que tem alguns lugares que focam muito nisso, e isso pode até acabar afastando algumas pessoas. Eu sou luterana, né? Eu cresci na igreja luterana. E eu sempre vi a igreja luterana como pelo menos a comunidade que eu cresci. Eu lembro que o dízimo sempre foi algo muito tranquilo, assim, que eu via a meu ver. E o meu avô participou muito, a minha família como um todo, muito ativamente da administração da igreja. E a gente sempre via isso como algo muito tranquilo. Mas eu entendo que tem pessoas que têm medo de entrar na igreja e de frequentar uma igreja. Mas a diferença de uma oração em um templo, a diferença da energia que você sai depois que você visita uma igreja,
terceiro ponto que eu vou... Aí, beleza, já sabemos disso. Segunda parte, que eu falei que eu vejo a casa de Deus como a nossa casa também. Porque ali fala que mais vale passar um dia na casa de Deus do que 1000 longe dela ou na casa dos maus, algo assim, né? Quantas vezes você negligenciou, entre aspas, a sua casa ou até o seu corpo mesmo? No sentido de que a gente tem que cuidar da nossa casa, do nosso corpo. E quando eu falei da casa de Deus, que eu via como a nossa casa e como eu via como o nosso corpo também, é que eu acredito que a gente precisa nutrir a nossa casa e o nosso corpo com oração também. Eu acho que isso também edifica tanto o lar quanto o nosso corpo. E eu acho isso tão importante quanto frequentar uma igreja ou um templo, enfim. Eu acho que o fato de você orar na sua casa, você transforma ela em um pedacinho da casa de Deus também. E o fato de você orar no seu coração, você também transforma o seu corpo em um pedacinho da casa de Deus. E eu falei de um terceiro ponto. Eu disse que eu fui criada na igreja luterana, mas é algo bem engraçado porque eu já falei algumas vezes aqui que a família do meu pai era muito católica. Tanto que eu já falei algumas vezes aqui até, a família do meu pai é muito católica. Tanto que tem a festa do Divino Espírito Santo aqui na minha cidade. E a casa padroeira que cuidava da bandeira, eles chamam de a casa do Império, né? Porque a bandeira do Divino Espírito Santo ficava na casa da minha avó durante todo o ano. E daí era feita a procissão da casa dela até a igreja e depois voltava pra guardar. E eu, nossa, lembro de ver minha avó rezando o terço. E a religião da vida da minha avó era dos meus avós, da família do meu pai, assim, era muito forte. E na família da minha mãe, o meu avô quase que trouxe a igreja luterana pra nossa cidade. Ele ajudou na construção. E por anos e anos e anos ele era administrador da igreja. A gente teve que quase brigar com ele pra ele poder deixar outras pessoas fazerem isso também. Até pela idade dele e tudo mais. Então eu cresci dentro da igreja, mas eu não sentia a igreja dentro de mim. Vocês conseguem entender? Eu vi o hábito de ir no culto, na missa, chato. Ai, eu não via sentido. Mas eu ia, porque era um hábito da minha família, entendeu? Então eu acabava indo também. Eu via como pra eles era importante. Eu via minha mãe cantando louvor e botando música. E eu achava assim, eu nunca vou fazer isso. E é como se eu não fosse tocada antes disso, sabe? Como se eu não sentisse. E eu lembro exatamente quando foi a virada de chave. Eu tinha feito recém 19 anos, eu conheci o Júnior. E por mais que a minha sogra é muito religiosa, frequenta a igreja, a família dele em específico, não tem o hábito de frequentar. Ele não tinha o hábito de frequentar. Mas foi quando a gente começou a namorar que ele começou a querer ir na culto com a gente, na luterana. E foi através disso que eu comecei a sentir realmente o Jesus e Deus na minha vida. E aí eu comecei a entender o hábito de ir na igreja, o poder que isso tem e a sensação que eu tenho orando lá. Sentir a presença de Deus mesmo, sabe? E até então eu não tinha sentido. E eu acho que isso às vezes é uma virada de chave que a gente precisa fazer pra abrir o coração pra sentir realmente. E a gente tava conversando esses dias a importância de você levar as crianças na igreja pra elas criarem esse hábito. Mas eu acho que mesmo você levando, elas precisam ser tocadas pra quererem ir lá, pra quererem continuar. Eu acho que se às vezes a igreja que você vai não te toca, talvez você pode experimentar outra. Ou você pode ouvir
um louvor que te toque, isso abre as duas portas para você começar a ser tocado lá também. E eu acho que isso tudo faz com que a gente se abra para Deus também.